Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Uma ótima semana a todos, uma semana que começa de uma forma muito leve, tranquila e acima de tudo feliz. Muitos gremistas hoje na rua com a camisa do Grêmio. Tá todo mundo contente, não poderia ser diferente. O Grêmio abriu uma vantagem muito grande, o Grêmio colocou pelo menos uma mão na taça e claro, é sempre muito bom ganhar do rival, ainda mais ganhar com massacre. Uma goleada 3-0 poderia ser mais, tamanha a superioridade. Ah, mas isso aconteceu porque o Inter jogou com um jogador a menos. Mas não aconteceu um sorteio e resolveram tirar um jogador do Inter. Ou então uma expulsão injusta. Não, o Bernabei foi indiscutivelmente bem expulso. Fez uma falta no Amuso que provavelmente faria o gol. Aliás, o Grêmio já tinha tido uma oportunidade um pouco antes com o próprio Amuso, onde ele vai mal, ele não consegue driblar o Mercado e aí finaliza de uma forma equivocada com a perna esquerda. Ali contra o Bernabei ele fez certo. Ele não deu tempo para que o Bernabei se estabelecesse na marcação e fechasse a perna direita dele. Ele rapidamente puxou para a perna direita, tomou a frente da jogada e o Bernabei derrubou ele. Falta, era o último homem, provavelmente seria gol do Grêmio, muito bem expulso o lateral do Inter. E tá rolando todo um choro de arbitragem, né? Na boa, eu costumo não ser clubista nas minhas análises. Sou gremista, completamente apaixonado pelo Grêmio desde que nasci. Escolhi o jornalismo esportivo principalmente pela minha paixão pelo Grêmio. Fui isento por muitos anos por necessidade, mas sempre muito difícil trabalhar dessa forma. E já há algum tempo todo mundo sabe o meu time, mas isso não muda a minha maneira de trabalhar. E é de uma forma totalmente isenta que eu coloco aqui. O Inter está chorando pela arbitragem. Se o Inter de fato tivesse sido prejudicado, se o Grêmio tivesse ganhado o Grenal com a ajuda da arbitragem, eu falaria sem problema algum. Por exemplo, o Grêmio ganhou do Juventude com certa ajuda da arbitragem. Achei que o Rafael Klein foi muito mal, picotando o jogo, irritando os jogadores, invertendo faltas. De modo geral, ele prejudicou o Grêmio sim em vários momentos, mas no lance capital contra o Juventude, ele prejudicou o Juventude e beneficiou o Grêmio, no lateral que foi cobrado pelo Pavon. Lembrando a regra, o VAR não poderia fazer qualquer tipo de intervenção, mas o árbitro de campo e principalmente o Bandeira, que estava ao lado, não viram algo grosseiro. Então ali o Grêmio foi beneficiado. Então a gente tem que falar, porque senão a gente perde credibilidade. A gente não pode só ficar falando, não, o Grêmio tá sempre certo, o Grêmio tá sempre sendo prejudicado e quando é beneficiado a gente não fala nada. Então, para ter credibilidade de falar sobre o Grenal, é importante que a gente sempre tenha correção na hora de analisar. E no clássico Grenal, o Anderson Daronco não errou em nenhum lance capital. Ele erra prejudicando o Inter numa falta que o Pavon faz no Bernabei logo no início do jogo, um carrinho do Pavon, foi falta do Pavon e ele não deu. Talvez uma falta de cartão amarelo, mas isso não é um lance capital porque não era um lance para expulsão. Tem depois a bela jogada do Marlon, que ele vai driblando e o Mercado chega atrasado e pisa no tornozelo do Marlon. Ali era falta para o Grêmio e sem dúvida alguma era uma falta de cartão amarelo e o árbitro não dá, inclusive diz que o Marlon simulou. Então aqui nós temos uma falta para os dois lados que não foi dada. Eu lembro de uma falta que ele deu do Vieri no Alan Patrick, que não foi falta, o Vieri toca na bola, mas ok, né? Faltinhas que os árbitros dão ao longo do jogo. Teve uma outra cavada pelo Carboneiro também, né? Faltinhas que os árbitros dão e a gente já esperava isso, a arbitragem gaúcha se defendendo desta forma na final do estadual. Os lances capitais que o Inter reclama não fazem o menor sentido. O Arthur, de forma alguma, deveria ser expulso. Ele chuta a bola, ele chega primeiro do que o Carboneiro e aí há um choque natural dos dois atletas. O Arthur vira de costas e se encolhe para se proteger e ao mesmo tempo também proteger o Borré. Em nenhum momento ele abre o braço, ele faz qualquer movimento para agredir o jogador adversário. Então, nenhum sentido. Nem falta foi marcada de forma correta pelo Daronco e obviamente que o VAR revisou e viu a mesma coisa que eu estou falando aqui. Depois, no lance do gol do Grêmio, que o Inter reclama de falta no Ronaldo, sim, foi falta no Ronaldo. Só que o Daronco deu a vantagem. Ele faz o claro sinal da vantagem, o Inter continua com a bola, ainda troca 2 ou 3 passes,
até perder a bola. Ou seja, o Inter teve a vantagem e somente depois perdeu a bola. Então não tinha realmente por que marcar a falta no Ronaldo. Gol legal do Grêmio. O Inter está reclamando totalmente equivocadamente. Não há dúvida em relação a isso. O Inter deveria entender os seus problemas, corrigir as suas falhas para melhorar, mesmo que talvez não seja possível reverter na próxima semana, mas para evoluir no Campeonato Brasileiro. O Inter tem 2 pontos somados em 12 disputados. E o próximo jogo deles é contra o Atlético Mineiro fora de casa. A situação do Inter no Campeonato Brasileiro está muito preocupante. O alerta está super ligado por lá. E se eles não melhorarem, eu até acho que o Pesolano organizou o time do Inter, o time estava competindo, estava correndo, mas falta qualidade e falta principalmente organização defensiva. O Inter marca muito mal, toma gol em todos os jogos para praticamente todos os adversários. É com isso que o Inter tem que se preocupar. E não inventar um erro de arbitragem, porque eles já estavam previamente preparando isso, dizendo que o Daronco é gremista, falaram também do Daniel Nobre Bins. Eu acho lamentável esse tipo de declaração que foi feita pelo técnico deles, o Pesolano. São profissionais o Daronco e o Daniel Nobre Bins. A gente pode dizer que eles são ruins daqui a pouco, eu até não acho que sejam ruins. Mas dizer que são ruins, que são incompetentes, faz parte do jogo, a gente sabe das dificuldades da arbitragem brasileira. Agora, dizer que o cara é gremista e por isso ele errou, aí é mexer com a honra. O Pesolano deveria ser punido. Isso é o certo, ele deveria ser punido porque ele está falando da honra do árbitro e isso eu acho realmente lamentável. Olha só, o nosso presidente, o Dorico Roman, se manifestou e revelou um novo acordo perto de ser fechado e muito importante para o Grêmio. Além disso, a gente vai falar da janela ampliada, mas antes eu preciso te dizer que o Empório da Família trabalha com a excelência das pizzas da Nono Ludovico, linha completa de sabores salgados e doces. Nono Ludovico, você sabe, é qualidade, é sabor, é bom demais, vale a pena. E o Empório da Família também trabalha com linha de congelados da marca Vó Eneri. Lasanhas, molhos, canelones, pastelão, tem muita coisa. Linha completa de congelados. Empório da Família fica em Porto Alegre, variedade, vale muito a pena conhecer. Empório da Família em Porto Alegre, o endereço está na tela, o telefone também, Empório da Família. Olha só, primeiro ponto, a janela de transferências, ela é ampliada, mas não de maneira geral / normal. Ela é ampliada para os jogadores que disputaram o campeonato estadual. Então, o Grêmio não pode contratar um atleta, por exemplo, de fora do país após o dia 3 de março, que é quando encerra a janela normal. Após o dia 3 de março, o Grêmio não pode contratar um jogador fora do país ou um atleta que não tenha disputado o estadual. O Grêmio pode contratar jogadores de outros estaduais que jogaram as fases quentes dos estaduais. Essa janela ela vai até o final de março. Então o Grêmio ainda pode não só comprar jogadores que se encaixam nisso, como também negociar atletas que jogaram aí o estadual pelo Grêmio. Então é uma ampliação, é o que permite o Grêmio daqui a pouco se reforçar, mas não é a ideia do momento. Em relação à lateral direita, o Grêmio está colocando o Pavon, e ele foi muito bem no Clássico Grenal, foi um dos melhores jogadores do Grêmio no Clássico, e a ideia do Luiz Castro é fixar ele ali, ensinar ele sobre a posição, posicionamento, tudo que precisa nos treinamentos e dar sequência nos jogos. Só jogando ele vai aprender. Uma hora ou outra ele vai falhar, a gente precisa ter essa consciência, mas também precisamos lembrar que o João Pedro estava muito mal e o Marcos Rocha também. João Pedro e Marcos Rocha que fisicamente não sustentam mais as necessidades da posição. Por isso que o Pavon pode sim ser titular, mesmo que não seja um brilhante lateral, mesmo que daqui a pouco tenha algumas dificuldades para marcar. O que ele não apresentou até o momento. Foi bem no segundo tempo contra o Juventude, bem contra o Galo, fiz a ressalva, é claro que o Galo jogou com um jogador a menos e foi bem também no Clássico Grenal. O Inter também com um jogador a menos, mas enquanto estava 11 contra 11, o Pavon estava sustentando super bem. Ele tem condições de marcação. O presidente revelou o seguinte: o Grêmio está fechando com um patrocinador master. Eu já havia trazido para vocês que uma negociação estava muito bem adiantada e o presidente revelou isso publicamente, que existe um acordo próximo de ser finalizado de forma positiva, um patrocinador master para o Grêmio. Isso é muito importante e, segundo ele, esse acordo será finalizado dentro do mês de março. Isso é fundamental, gente.
é dinheiro grande que entra para o Grêmio mensalmente. E a ideia é que não seja uma casa de apostas. E o Grêmio não revela ainda qual é a empresa, mas pelo que se tem de informações nos bastidores, não é uma casa de apostas. O Grêmio também vai fechar um patrocínio secundário. E o que eu consegui colher com pessoas do Grêmio, e essa é uma grande novidade e muito importante e positiva, é que o Grêmio está fechando um valor bem significativo. Não o mesmo da Alfa, que o Grêmio já rescindiu por necessidade, ganhou na justiça, inclusive, um valor pela rescisão, mas o Grêmio está colocando um valor nesse negócio que está prestes a ser finalizado, maior até do que imaginou no início das negociações. Fruto do bom trabalho, principalmente do nosso CEO, Alex Leitão, que é competente e experiente, está fechando esses negócios para o Grêmio, que serão importantíssimos ao longo do ano, ao longo dos próximos anos também. Beleza? Deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina nos comentários. O conteúdo também tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, uma das maiores do mundo, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista. É Hora do Pastel e o cupom Grenal 10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Fica em Torres, que é a mais bela praia gaúcha. Crepe do Alemão, bom demais, variedade, várias opções de salgados e doces, tem a massinha própria também, na Avenida Beira Mar de Torres, telefone da teleentrega está na tela, Crepe do Alemão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.